Eu só vou fazer se tiver música. Se não tiver música, a gente não faz. Agora, olha aí, o bate-sinal. Quem tiver com o olho aberto, eu vou olhar, viu? Papai do céu, espiritualidade boa e amiga, com essa alegria inconteste dos nossos trabalhadores, voluntários, de todos os frequentadores aqui presentes, da espiritualidade que aqui nos aquece no calor de suas vibrações de amor, de saudade, dos nossos guias espirituais, dos espíritos amigos, que se apresentam, nos aparecendo e nos tocando para que possamos saber que a vida continua e que nessa viagem maravilhosa, que o nosso irmão José Lucas, vindo de Portugal, possa nos trazer maravilhosamente a sua energia, os seus conhecimentos. Que a Gabriele possa fazer uma leitura que nos toque a alma e que todos nós, seja através da internet, seja através aqui ao vivo, possamos nos confraternizar nessa energia de amor, de paz e que possamos cada vez mais buscar sempre a verdade. Assim seja. Suave transição. Era fevereiro 27. Dor súbita apareceu. Fui de urgência para o hospital plebeu. Tratado como mais um, nem numeração tinha. Esperei horas a fio que aparecesse uma alminha. Lá veio o médico, com cara de cansado. Olhou para mim como quem olha para o lado. Dores fortes, abomináveis, faziam-me alagado em suor. Doutor, tenha dó, quero ficar melhor. A maca corria, corria. Vá para onde for. Entre a dor e a maca, orava com fervor. Pouco mais me lembro, após entrar nas urgências, suave paz adveio, em que perdi as referências. Dormi profundamente, até que na enfermaria acordei, estava tudo tão diferente, que de alegria chorei. Estava vivo afinal, não tinha morrido, talvez fosse visitado por um ente querido. Quando assim pensava, vi minha mãe entrar. Esfreguei bem os olhos, devo estar a delirar. Afinal, ela está morta, e eu vivo estou. Como a ver assim? A anestesia me abalou. Seja bem-vindo, filhinho, ao novo hospital. Estás agora entre amigos, mas no mundo espiritual. Fiquei confuso no momento, com aquela realidade. Se a morte era má, por que tanta felicidade? O sorriso materno me acalmou. Tranquiliza-te, filhinho. Todos terminamos um dia, na terra, o nosso caminho. Foi assim a minha partida. Do mundo terreno, a pancreatite atrevida foi fatal veneno. Soube depois no além que o bem que fizera fora luminoso passaporte para a nova esfera. Ter sido correto, honesto, granjeou a simpatia dos bons espíritos amigos, dos colegas e da minha tia. Não te turve teu coração com este novo mundo. Aos poucos reaprenderás algo mais profundo. Dorme agora, querido filho, refaz tuas energias. Amanhã, quando acordares, verás as tuas tias. Ó mãe querida, 1000 vezes obrigado por me teres auxiliado a passar para este lado. E sozinho, no suave leito, entrei em meditação. Afinal, a morte temida fora suave transição. Muito bem, agora a palavra é do nosso querido José Lucas. Boa tarde. Eu vou tentar falar uma mistura de português com o português brasileiro e portuleiro, talvez. Quando estava a ouvir o Zé Araújo, ainda tive de tocar, porque senti-me quase santificado, com umas asinhas em direção ao céu, mas não acreditem no que ele disse, eu sou apenas um ser humano. E gostava só de referir que aquele livro não é meu, é da Federação Espírita Portuguesa, que o editou, e que qualquer lucro que advenha da venda do mesmo reverte para a Federação Espírita Portuguesa, e neste caso os que forem vendidos aqui para a CEIL. Portanto, o livro é dos espíritos, não é meu. Muito bem. Espero que não tenham trazido tomates podres, nem ovos podres, porque com a expectativa que foi criada, não sei não. Hoje vamos fazer, acho que é aqui que se liga, não é? É este, não é?
Ligou? Já sabem qual é o título? Não sei, não. Acho que vou esperar pelo ecrã. Já estou a falar brasileiro e tudo. É viagem, pronto. Vamos fazer uma viagem. E vamos fazer uma viagem intercontinental. Ok? Quem é que ainda não voou aqui, não andou de avião? Já temos aqui algumas pessoas, ok. Então temos uma oportunidade hoje de fazer uma viagem de avião e com a vantagem de não pagar, nem transportar malas. Está bem? Ok. Vamos fazer uma viagem intercontinental. Como todo brasileiro, assim como todo português deseja conhecer o Brasil, e isto é uma curiosidade, é a primeira vez que eu estou com este corpo no Brasil, porque durante o sono vem cá todas as noites. Estou a brincar, não me lembro. E é a primeira vez que estou a fazer uma palestra no Brasil, mas eu sinceramente não sinto diferença. Sinto-me em Portugal. Acho que Portugal e Brasil é o mesmo povo com um oceano grande no meio. Ok, vamos fazer uma viagem intercontinental entre o Brasil e França, que é o desejo de todo brasileiro. Ok, é ir à França quando vai à Europa. Está bem? Muito bem. E vamos ter ainda a sorte de ir num avião da TAP. Passa publicidade, que é a melhor companhia aérea do mundo. E quando vamos fazer uma viagem de avião intercontinental, há assim uma certa emoção, não é? Aquele frenesim, epá, o que é que eu tenho de levar? E a mala não pode pesar mais do que X quilos, e depois vou ter de levar uma garrafa de azeite embrulhada em 1000 lençóis para não se partir, e mais não sei quantos. Há uma grande emoção. E então, quando o espírito está a pensar reencarnar em fazer essa grande viagem para a reencarnação, também tem essa emoção. E que bom, não é? Como é que vai ser? Isto está muito perto. Como é que vai ser a vida lá em baixo? Então, há todo aquele frenesim da preparação de uma viagem de avião. E como há uma preparação antes da descolagem, aqui dizem decolagem, né? Os pilotos têm de examinar o plano de voo. O plano de voo, o que é? É todo como o próprio nome diz, todo um plano que indica tudo aquilo que o piloto prevê fazer, a altitude, as voltas, o rumo que vai tomar, quando sobe, quando desce, etc. O aeroporto de destino e por aí fora, né? Então, assim como os pilotos preparam o seu plano de voo antes da viagem, e o plano de voo tem de ser aceito. Pode ser recusado pela entidade superior aeronáutica. Também os espíritos superiores vão organizar a nossa reencarnação para a grande viagem para a Terra, né? E vemos aqui que os pilotos sabem exatamente para onde vão, né? Iniciam esses procedimentos em conformidade com o tal plano de voo, têm aqui uma carta aeronáutica, vão traçando as rotas, etc. Também, fazendo um paralelismo com o espírito também sabe do que precisa. Quando está do lado de lá, no mundo espiritual, ele sabe do que precisa para a sua evolução espiritual e intelectual, né? Ele sabe aquilo que mais lhe convém. Nós aqui, na Terra, queixamos-nos de tudo por tudo e por nada. É só por duas razões, né? Por tudo e por nada. Mas quando estamos do lado de lá, muitas vezes até pedimos determinadas coisas que não temos capacidade psicológica para. Nós queremos avançar tanto, às vezes pedimos para vir com uma deficiência, com isto, aquilo. Os espíritos amigos dizem, não, tu não tens capacidade psíquica para isso. Então, em vez de ires deficiente ou ires com esta doença, vais como médium. E depois chegamos cá abaixo e pensamos que por sermos médiums somos especiais. E somos, porque erramos muito mais do que os outros. E então, por isso, vimos com essa tarefa, a grande maioria, né? Muito bem. Vemos aqui que os pilotos já têm a rota mais ou menos traçada, portanto, para onde vão voar, as voltas que vão dar, as mudanças de rumo, as mudanças de altitude, etc. Também aqui o espírito, antes de reencarnar, ou alguém por ele, se ele não tiver capacidade para isso, também vai decidir o que é que eu vou fazer na Terra,
vou ser pedreiro, vou ser engenheiro, vou ser construtor, vou ser padeiro, não interessa. Vou viver no Brasil, vou viver em Portugal, no Afeganistão, onde for. Vou casar, vou ficar solteiro, vou para padre, não interessa. Portanto, o espírito escolhe o seu trajeto, né, para, ou alguém por ele, assim, faz um plano, um planeamento, um planejamento, como dizem os brasileiros, né? Muito bem. Então, estamos aqui na nossa cabine, preparando-nos para decolar. Vamos pedir a todos que apertem o cinto de segurança, está bem? Ok? Está tudo preparado para a descolagem. E esta preparação para a descolagem é a preparação que a espiritualidade superior faz no mundo espiritual do encontro com os pais que os vão receber, né? Com o objetivo da fecundação e quando se dá a fecundação do mesmo. Pronto, já estamos na soleira da pista, aí vamos nós já com rodas no ar. Como veem, não custou nada, né? E assim o espírito reencarna, né? Quando a viagem começa, o espírito já reencarnou, já nasceu, né? Aquele bebezinho leva uma palmada no rabo, pelo menos lá em Portugal é assim, e ele chora, mas chora em português, aqui acho que choram em brasileiro. E ao longo dessa viagem, o espírito vai crescendo no novo corpo, vai vivendo, né? E vai encontrando o quê? Apesar de estar tudo planeado, podemos encontrar durante a viagem alguns fatores que vêm de fora, né? Como a chuva, o vento, né? Que provocam alguma turbulência no avião. O avião abana um bocado, mas não é muito significativo. Esta é a turbulência que vem de fora, né? Agora, o espírito, quando reencarna e está na Terra, na sua viagem, também sofre influência dessa turbulência exterior que vem, que são as tentações, a ganância, os perigos existenciais que existem um pouco no nosso planeta Terra, né? Mas para além desta turbulência exterior, que pode afetar de certo modo o nosso voo, às vezes pode acontecer o nosso avião ter de passar por uma zona de turbulência muito grande. E aí é como se a turbulência fosse interior ao próprio avião, né? As coisas abanam, os copos caem, entornam, etc., né? Também o espírito, na sua viagem interior, na sua viagem na Terra, ele vai muitas vezes ter momentos de turbulência interior que podem afetar ou não a sua viagem. Quais são? O orgulho, né? O egoísmo, o ódio, a intolerância, a inveja, que é coisa que ninguém tem aqui, pois não? Ninguém tem inveja, não? Aqui não, acho que não. Pela cara, ninguém é invejoso. E então estes momentos podem afetar mais ou menos o nosso conforto ao longo da viagem do espírito, né? Mas, apesar de tudo estar planeado, podemos apanhar mau tempo, um mau tempo inopinado, porque os fenómenos atmosféricos, embora hoje sejam muito previsíveis, mas o avião pode apanhar algum mau tempo. Também, apesar da nossa viagem na Terra estar toda programada, não há um determinismo cego, não tem de ser assim. Necessariamente o espírito tem um livre-arbítrio de depois cumprir a 100% aquilo que planeou, ou então de se desviar, né? E aparecem às vezes todos nós temos mau tempo na nossa viagem interior, né? Uma doença, um vírus, as contrariedades da vida, e isso não tem nada a ver com o nosso karma, como dizem os orientais, né? Ou com a lei de causa e efeito. A grande maioria desses problemas são problemas de ordem existencial, fazem parte do nosso planeta de expiação e provas, onde o mal se sobrepõe ao bem. Nem tudo é uma expiação, né? Aparentemente, quando vemos, nós lá em Portugal dizemos uma bicha de aviões, né? Aqui é proibido, é uma fila. E eu não sei porquê, mas pronto, disseram-me para não dizer essa palavra.
quando nos encontramos no aeroporto, nós pensamos, epá, mas isto está sobrelotado, tem tantos aviões, todos diferentes, uns maiores, outros mais pequenos, outros com 2 reatores, outros com 4, e parece que está tudo muito confuso, tudo muito congestionado, não é? Mas é tal e qual como a nossa viagem espiritual quando estamos na Terra. Quantos de nós já não disseram isso? Epá, eu não faço parte deste planeta, eu não tenho nada a ver com isto, é óbvio que tem, senão Deus não se engana, não joga aos dados, como dizia Albert Einstein. Mas nós ficamos com a sensação que não pertencemos aqui, que não queríamos cá estar, que está cá gente a mais, que isto é uma grande confusão e que às vezes até temos a ânsia de desencarnar para ir para o mundo espiritual, depois chegamos ao mundo espiritual e temos a ânsia de reencarnar para sair de lá. E então, tal como os pilotos não sabem que tipo de aviões outros aviões vão encontrar e vão ter de esperar a sua vez para descolar, também nós não sabemos que tipo de pessoas vamos encontrar na nossa vida. Né? Encontramos pessoas que são nossas amigas, pessoas neutras que olham para nós e não nos ligam nada, e pessoas que são nossas inimigas por algum motivo, que não gostam de nós. Né? O espaço aéreo é uma coisa fascinante, porque isto é uma fotografia que pode parecer que está muito congestionado, mas isto é uma pequena amostra, porque é muito pior. Por exemplo, só em Portugal passam uma média de 1000 aviões por dia, mas em Portugal é onde há pouco tráfego. Se formos ali para o centro da Europa, para a França, a Bélgica, é muito pior. E nós pensamos que estamos sem espaço, né? É tudo muito perigoso, está muita gente do nosso lado, né? Nós queremos sair desta confusão, mas o espaço aéreo é muito bem controlado, com normas rígidas, né? Com separações, e aquilo funciona tão bem que, apesar de haver milhares e milhares de aviões a voar por dia, né, continua ainda a ser o meio mais seguro de viajar. Né? Também nós na Terra temos essa sensação de muita gente. Epá, muita gente. Aqui muita gente. Eu quero ir para o meio de uma zona do interior para fugir desta bagunça dos ladrões, isto, e esquecemos que os ladrões, os assassinos, os assaltantes, né, são nossos irmãos, né? E se calhar nós também poderíamos ter sido se tivéssemos nascido nas mesmas condições, não sabemos. Né? Ora bem, durante essa viagem às vezes acontecem erros humanos e há riscos de acidente. Uma vez por outra também há acidentes com aeronaves. E estes riscos de acidente, estes erros humanos, podem alterar o quê? O roteiro da nossa viagem de avião. Também assim, o espírito, quando está na Terra, corre alguns riscos de acidentes, né, que possam alterar o seu roteiro existencial. Por exemplo, as más ações, as más palavras, né, e as más escolhas. Né. A grande maioria das pessoas pensam que o sofrimento que têm é porque é karma, estão a reparar coisas do passado. Não é. São más escolhas. Né? O caso típico da minha esposa. Né? Na altura encantou-se comigo e agora é que se apercebeu que cometeu um erro grave. Né? Mas pronto, mas isso não é karma, foi uma má escolha dela. Né? Agora, nós se virmos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz causas atuais e anteriores das aflições, os Espíritos dizem lá que a grande maioria das dificuldades, dos problemas que temos nesta reencarnação são consequência dos nossos atos nesta vida. São consequências das nossas escolhas. Mas para nós é muito mais fácil, né, e não fere o nosso ego, acusar a sorte e acusar a divindade e o karma. Né? É o meu karma. Não é nada. Né? Não é nada disso. Ora bem, por vezes podemos, como já falei, encontrar condições climatéricas adversas, né? Ou então um tráfego aéreo muito congestionado que podem obrigar a fazer desvios de rota. Né? E devido a esses pormenores, também nós muitas vezes nos desviamos da nossa rota na Terra. Mas isso não é necessariamente um mal.
desde que depois nós possamos corrigir. Agora questionamos, ok, você disse que no início que era o meio de transporte mais seguro e que era uma viagem, estava tudo programado, tudo planeado, etc. Tudo bem. Este é o aeroporto da Ilha da Madeira, que é um aeroporto muito interessante. Então, como chegar ao destino? Ainda não chegamos. Como chegar ao destino com tantas surpresas, afinal, com tantas situações inopinadas? Vimos os casos da turbulência exterior, né? Vimos os casos da turbulência interior, vimos os casos das más escolhas. Afinal, parece que está tudo preso por arames. Afinal, a viagem não é assim tão segura. Vamos ver. Né? Olhem, os pilotos, para voarem com segurança, eles têm equipamentos. Isto é um equipamento de um radar meteorológico, onde eles vão ver, por exemplo, sei lá, aquelas células a vermelho são zonas de tempestade, né, com descargas elétricas, aquelas células a amarelo podem ser zonas de muita chuva, então o piloto vai alterar a rota para evitar essas zonas. E o radar é uma coisa preciosa, desde que esteja a funcionar bem, obviamente, porque também avariam, e que ajuda a que a viagem seja feita em segurança. Né? Então, o radar é um equipamento de precisão, que pode ser orientado de uma maneira ou de outra, conforme as necessidades do piloto. Também o espírito, na Terra, tem um radar de precisão que o ajuda a evitar os sítios mais difíceis e mais perigosos e mais lamacentes da vida. Qual é? A consciência. Né? A nossa consciência, onde estão inscritas as leis de Deus, né? É um instrumento precioso, né? e de precisão, que nos ajuda a sabermos para onde devemos ir. Quando tivermos dúvidas, vamos parar, orar um bocado e ouvir a voz da nossa consciência, que quase sempre é a voz do nosso guia espiritual, que fala connosco através dos escaninhos da mente. Né? Mas além deste equipamento de precisão, reparem, o avião é tão seguro que tem um outro, que se chama o TICAS, que é um equipamento eletrónico que os aviões têm, que é obrigatório. Para quê? Para no caso de haver uma falha humana e se dois aviões estiverem em rota de colisão, se houver falha humana dos controladores, se houver falha humana dos pilotos, esses aparelhos mandam uma onda eletrónica e falam com o aparelho do outro avião e dizem assim, olá, estamos à mesma altitude. Ah é? Então olha, tu sobes e eu deixo. E eles vão em piloto automático, é verdade, funciona assim. Vão em piloto automático e um sobe e o outro desce, ou vice-versa, de modo a evitar a colisão. É fabuloso isto, não é? Portanto, o piloto está a receber constantemente feedback, isto é, informação dos equipamentos, para que aquela viagem planeada seja executada com segurança. São comunicações de vários instrumentos, né? Também nós, espíritos na Terra, recebemos o feedback de muitos instrumentos para podermos ter êxito na nossa vida, como espíritos imortais. Quais são os instrumentos? Temos, por exemplo, o nosso guia espiritual, os nossos amigos espirituais, os protetores, os bons espíritos, os bons livros, né? As palestras, os bons amigos, tudo isso são instrumentos de precisão que nós espíritos temos na Terra para podermos prosseguir na nossa... Então, este equipamento, o Ticajo, que é um equipamento que dá muita segurança, agora que o espaço aéreo está mais congestionado, nós, espíritas, temos o Ticaj, que é a doutrina espírita, né, que está lá tudo, e que nos ajuda a separarmos-nos de tudo aquilo que pode atravessar-se no nosso caminho para o tornar mais perigoso e para nos ajudar a falir na nossa tarefa na Terra. Então, se nós usarmos o nosso Ticaj, que é os livros de Allan Kardec, né, e se o pusermos em prática, tal como os pilotos usam o Ticaj e o põem ligados em on para que eles funcionem bem, a nossa viagem na Terra vai ser uma maravilha. Acreditem. Mas como se isto não bastasse, reparem,
Mesmo assim, quem vai dentro do avião não sabe que 24 horas por dia estão os agulheiros do céu, isto é, os controladores aéreos, né, em todo o mundo, a trabalhar 24 horas sobre 24 horas. Para quê? Porque às vezes, apesar destes equipamentos todos, o piloto pode ter um deslize, o equipamento pode avariar, então os controladores estão a ver e dizem: atenção, você está na rota errada, volte 10 graus para a direita ou 20 para a esquerda, suba 1000 pés, deixa 2000, por aí fora, né? Também nós espíritos temos os nossos controladores. Apesar de todos os amigos, livros, palestras, todas as nossas atitudes, todos os nossos instrumentos preciosos, nós também temos os nossos controladores. Quem são? Os nossos guias espirituais, né? Que quando nós metemos o pé na argola nos dizem assim: atenção, ou através dos sonhos ou intuitivamente, cuidado, não é por aí, vá, desvia-te lá daí, vai por outro sítio, não é? E os nossos guias apontam-nos sempre a rota certa, seja durante o dia, pela intuição, seja durante a noite, quando estamos desligados do corpo de carne. Então, amigos, é com base nestes feedbacks, nestas informações, que depois o piloto faz os ajustes necessários para de vez em quando voltar ao plano de voo. Portanto, ele tinha aquela rota inicial, houve aquela necessidade de alterar a rota, mas ele precisa de voltar à rota inicial, né? Tem de fazer um ajuste, né? E também, assim, nós, os espíritos imortais, se pegarmos no manche, que é naquela peçazinha que orienta o avião, que comanda o avião, como se fosse o volante, mas não é um volante, se nós pegarmos no manche, nós vamos acertar o nosso rumo. Espera aí, o fulano convidou-me para ir ali, não, mas eu ali não vou, porque ali há um antro de droga ou de outros vícios. Então eu escolho, eu pego no meu manche e eu escolho o rumo do meu avião, da minha vida. Então, como vêem, a nossa viagem está a correr bem, em direção à França. E se não acontecer nada de muito grave, o avião vai chegar ao seu destino, né, são e salvos, né? Também acontece connosco na nossa vida, se não acontecer assim nada de muito extraordinário, mesmo com as dificuldades inerentes ao planeta Terra e com as alegrias também inerentes ao planeta Terra, nós vamos chegar sãos e salvos ao lado de lá da vida, tal como aquele texto que a Gabi leu, na Suave Transição, né? Foi alguém que passou para o mundo espiritual de um modo sereno, calmo. Porquê? Porque ele estava sereno por dentro, né? E pronto, amigos, reparem. Temos aqui o objetivo do piloto é aterrar o avião nesta pista. Mas há muito tráfego. Eu ia precisar do som, se faz favor. Há muito tráfego. E então, os controladores dizem ao piloto para ele fazer rotas de espera, como vê, umas num nível, outros noutros, porque como há muito tráfego, tem de se fazer esperas, uns mais altos, outros mais baixos, até que chega a vez de aterrar, né? Mas reparem, o piloto não está focado nos desvios que tem de fazer, até porque aquilo é feito em piloto automático praticamente. Mas ele está focado o quê? Na visão, no plano e na habilidade de corrigir depois a rota de modo a aterrar em segurança, ok? Também aqui, apesar de às vezes nós precisarmos de fazer compassos de espera na vida, né? A nível profissional, a nível familiar, a nível emocional, a nível social, em qualquer fase da nossa vida, muitas vezes temos de fazer circuitos de espera. Nós até dizemos assim, ainda não chegou a hora, não é? Mas nós estamos sempre focados no que queremos, no nosso rumo, no nosso objetivo a atingir. Qual é? O objetivo a atingir é a reforma íntima. Sermos melhor cada dia que passa um bocadinho. Pelo menos tentar. Mesmo que não consigamos, vamos tentar. E para fazer isso, temos de procurar pôr em prática aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto lindíssimo, que é o homem do bem. Se nós conseguirmos pôr algumas coisas daquilo em prática, já é muito bom. Estamos no rumo certo. E como vêem, vão ter de apertar os cintos de segurança novamente,
porque o piloto fez tudo isto de modo a que a nossa viagem terminasse de uma maneira segura, né? Com este belo pôr do sol. Né? Também, todos nós espíritos faremos isso, se quisermos, com o nosso livre-arbítrio, de modo a que, quando chegar o pôr do sol da vida, também nós entremos com esta paisagem bonita no mundo espiritual, de um modo sereno, né? De um modo muito tranquilo. Ops, desculpem. Então o espírito vem para a Terra, não é? Quando vem reencarnar, se puder pôr um bocadinho mais alto. Tudo parece muito nebuloso quando nós adentramos na Terra, não é? Às vezes aparecem declives, depois paisagens inopinadas, não é? De repente, sem que contemos, encontramos quedas muito fortes que nos fazem quase desistir, né? Mas depois disso nós vemos que outros horizontes se vislumbram. O som um bocadinho mais baixo, se faz favor. Outras vezes encontramos paisagens mais arenosas, outras paisagens, apesar de bonitas, muito ásperas, né? Que nos magoam, mas temos, olha, temos companheiros inesperados que aparecem de vez em quando, que nos ajudam. Outros seres que vivem em comunidade, né? Dos mais estranhos, dos mais imprevisíveis, né? Outros que abanam as suas asas de uma maneira mais elegante ou menos elegante. Uns curiosos, vaidosos, né? Outros colaboradores, né? Outras vezes andamos de trombas, né? Mas devemos manter sempre a nossa postura em direção ao céu, procurando manter esta harmonia com a natureza, né? Cantando a imortalidade, tal como a águia, né? Que paira sobre a paisagem, né? Tal como Deus manda na própria natureza. E se soubermos ver os raios de luz que vêm ao longo da nossa vida, né? Se conseguirmos entender a beleza da natureza que nos encanta no dia a dia, mesmo as quedas de água mais violentas vão parecer verdadeira poesia, né? Os vulcões, né? Os desertos, as nuvens, tudo isso nos fará com que nós voltemos um dia à pátria espiritual muito melhor do que quando reencarnamos. E esperamos do fundo do coração que quando todos tivermos terminado a nossa viagem no além, vocês não me mandem com ovos podres, nem com tomates murchos, nem nada, e digam assim: olha, valeu a pena ver aquela palestra lá do Lucas. É muito simples, mas olha, também o software de fábrica não dá para mais. Muito obrigado pela atenção. Tá? Então, acredito que as coisas simples são as melhores que existem, né? Porque traz essa beleza, essa pureza. Fomos blindados hoje com essa palestra maravilhosa do Lucas, que nos trouxe lá de Portugal. Quero agradecer aí a todos os portugueses que permitiram que o Lucas viesse até aqui, não é? E agradecer a todos que estão fazendo parte das inscrições do Foreblu. Aconteceu alguns atos que nós entendemos. Veja bem, primeiro eu vou contar aqueles positivos. Foram pessoas que compraram as inscrições do Foreblu, porém não vão participar. Compraram porque entenderam que aqueles R$70 faz a diferença para a gente pagar todas as passagens aéreas dos palestrantes, a estadia nos hotéis dos palestrantes, e pagar o Carlos Gomes também, o teatro. Acho que só do teatro são R$15 mil, mas passagem deve dar mais uns 40 mil, mais hospedagem, deve dar tudo em torno de 70, 80 mil. E a nossa casa é muito pobre, né? No sentido pobre, no sentido financeiro, e rico no sentido de amor, de conhecimento
e de vontade. Eu acredito que R$70 não vai quebrar ninguém. E quero agradecer essas 3, 4 pessoas que compraram e na hora que foi pedido a fichinha de inscrição, elas disseram, através de e-mail, através de telefonema, que compraram só para ajudar a CEIU, mas que não vão poder estar os 3 dias inteiros. Umas vão só para a abertura, outras vão estar distante, outras nem vão vir de fora, mas compraram para ajudar. Existem outros cases, outras situações que a pessoa comprou lá na frente por 70 e agora, de alguma forma, nós vamos compensar quem comprou antes e está achando que pagou igual, porque tem a parábola que Jesus falou da vinha, né? Que as pessoas se sentiam meio traídas porque foram chamadas antes, trabalharam o dia inteiro e receberam a mesma coisa de que aqueles que trabalharam apenas 1 hora, 2 horas, né? E é assim, a gente compensa, nós vamos compensar as pessoas que se sentiram de alguma forma com o livro, né? Vale Livros, seja do Caminheiros do Bem, o livro que a pessoa adquirir que não foi lançado ainda, vai ser compensado porque nós somos irmãos e toda a nossa intenção aqui é de fazer o bem, trazer amor e não trazer nenhuma decepção para quem quer que seja, tá certo? Quem de alguma forma já pagou, não, a gente dá até mais direito de você trazer outra pessoa, porque para nós o importante é o evento, é trazer o conhecimento, é divulgar a doutrina de amor, né? A doutrina que nos explica, como o Jé Lucas foi muito feliz hoje, nessa viagem que é a vida, nessa viagem, né? Que ele foi muito feliz, foi surpresa para nós, porque quando ele apresentou esse plano de voo eu achei fantástico, na minha parte eu achei muito, foi assim, eu acho que extraordinário, né? A viagem que ele nos proporcionou. E na hora que ele riu do golfinho, que tinha uma palestra lá em Portugal, que nós fomos dar, e no final eu levei uma apresentaçãozinha de Nando Cordel, né? E tinha os golfinhos no final. E aí, no finalzinho da palestra, aquele clima, como está aqui agora, maravilhoso, né? E aí ele fez assim, agora eu entendi. Aí todo mundo olhou para ele, porque a minha esposa me chama do meu golfinho. Aí todo mundo riu bastante. E aí ele olhou pra mim, vocês não pensam que eu tinha visto a palestra, não é que quando ele olhou o golfinho, ele olhou pra mim. Ah, foi uma brincadeira. Aí por isso que ele olhou pra mim, né, do golfinho. E essa alegria que é o Espiritismo. O Espiritismo ele pode ser sério, mas pode ser alegre. Não é? Não precisa ser um Espiritismo rançoso, porque não é a forma de falar, nem o que você fala. Mas é com a verdade que você diz e com a vontade que você diz, com o magnetismo de ajudar as pessoas, que todos nós estamos numa mesma aeronave que esse avião da vida, não é verdade? Então queremos só reforçar, nós temos aqui a oportunidade de estar com o autor, o José Lucas, né? José Lucas, de Portugal, com o livro, né? Ditado pelo poeta alegre, o espírito poeta alegre, e um livro fantástico, li até a página 44 já, e digo para vocês que comprem, aproveitem, só existem 50 exemplares, agora não tem mais 50, porque eu vi o pessoal comprando, deve ter de 30 e poucos a quase 40 ali, ou menos. Então está aqui, ele vai estar autografando, nós vamos colocar uma mesinha aqui. É para vocês, eu peço que vocês façam uma bicha, para não, né? Para não ficar uma coisa tumultuada. Então tenham cuidado, vai ter uma bicha, tá? Aqui. Não, a bicha é uma fila para vocês, né, ficarem aqui bem acomodados, né? Bem, vamos estar lançando 2 livros lá no Foreblu, que é o livro Nosfera, a energia de cada um de nós, que vai falar sobre bioenergia, né? Outros assuntos energéticos. E um livro que já está pronto, esse aqui ele está se aprontando, não é? E se tiver qualquer atraso, nós vamos atrás do seu Camelino e do Robson, né? Junto com faixas e cartazes, na terça ou na quarta. Já disse para a Cátia ligar todos os dias para lá, todos os dias a partir de amanhã. E aqui já está aqui um livro Contos do Outro Lado 2, tá? Passagens dos Espíritos, passaram para o outro lado, como foi, como não foi. E faço mais um apelo do fundo do nosso coração, com toda a humildade da nossa casa, que quem não puder ir para o Foreblu, mas dispuser de R$70 para pagar para outras pessoas irem, você não quer ir, ou não pode ir, ou não gosta de ir, ou não tem interesse para saber sobre pessoas como o José Lucas, que vai trazer outros assuntos. Ele fez hoje uma palestra só para
confundir vocês, essa palestra maravilhosa, mas ele tem outros assuntos que ele vai trazer no Foreblu, muito interessantes, tá? E vai estar o professor Clóvis Nunes, um grande investigador da transcomunicação mundial, consultor do Fantástico. Vai ter o repórter da Rede Globo e da Globo News, André Tigreiro, que é um carioca, faz um trabalho muito bonito de sustentabilidade. Vai trazer o tema suicídio, porque ele tem todos os índices, né, mundiais, nacionais. Vai estar também o Alamar Regis do Carvalho, né, vai estar lá, programa espírita, um divulgador do espiritismo. Vai estar o Ney Preto Pérez, que a sua esposa foi que trouxe a regressão de memória para o Brasil e para Portugal, você me dizia também, né, Dona Júlia Preto Pérez, ela vai estar também. E o Dr. Ney vai estar com um assunto muito bom, porque o Nando Cordel, que é um cantor nacional e internacional, além de cantar para nós, vai fazer um trabalho com o Dr. Ney Preto Pérez, que é analfabetismo emocional, um trabalho que eles fazem nas grandes universidades de São Paulo e de Recife, que é cantado, é musicado. Me parece que o Dr. Ney fala alguma coisa e o Nando vai musicar isso. Deve ser muito interessante. E vamos ter também lá no Foreblu, além desses palestrantes, estou esquecido de mais alguém? Nando Cordel, Ney Preto Pérez, professor Clóvis Nunes, José Lucas, o Alamar Regis e o Zé Araújo, aquele cara chato lá que vai estar lá fazendo não sei o quê. Não sei, chamaram ele porque, né? E ele vai estar psicografando. Agora, esse negócio de dizer que eu vou estar à disposição da espiritualidade é verdade, mas não vou estar atrapalhando os palestrantes. Eu vou só atrapalhar um que ele faz questão, porque foi ele que divulgou isso, que é o Alamar Regis. Na palestra dele eu vou estar lá. Não quer dizer que vai acontecer, mas no Foreblu do ano passado tivemos psicografias para as pessoas que estavam presentes. Tivemos psicografias de grandes vultos da ciência, né, mundial, que foi um francês que psicografou em francês, tá? Para quem não sabe, eu não sei nem dizer nada em francês, nem sei para onde vai o francês, né? E tivemos outras psicografias de grandes vultos do espiritismo que tinha a ver com os palestrantes que estavam lá e com pessoas que estavam lá e pessoas que vieram até de fora mesmo, como de São Paulo, receberam psicografias. Não quer dizer que isso vai acontecer, a gente não sabe, o telefone toca de lá para cá. Nós, sempre com simplicidade e verdade, ficamos esperando que as coisas aconteçam. E agora já falamos demais, para não perder esse clima, nessa viagem maravilhosa de hoje, que todos nós participamos, né? Eu gostei, porque eu não gastei nada, na verdade. E vamos então agora acompanhar. Não esqueçam, quem quiser fazer a caridade com o CEIU, não é? Que a gente só vive no vermelho e no amarelo mesmo, é assim mesmo. Ou compra os livros para nos ajudar, ou também compra o ingresso do Foreblu, mesmo que você não vá, mas compra, não tem problema não, pede outra pessoa para ir no seu lugar. Garanto uma coisa, quem for jamais será o mesmo, porque vai sair lá desse congresso, não é? Vai sair lá outra pessoa, tá certo? Muito mais rico em conhecimento, que é o que nós vamos levar. Outras coisas nós vamos levar. Tem gente que não foi no ano passado, disse para nós aqui, me arrependi, porque eu fui para um outro lugar com os parentes, me aborreci, briguei, fiquei cheio de coisa, e se eu tivesse lá tinha sido melhor. É como o José Lucas falou, são as escolhas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Ir ou não ir? Ficar ou gastar R$70 ou investir numa casa que dá tudo de graça e nada que nós cobramos a ninguém. Teve gente que diz, esse evento devia ser pago ou não, porque não deve ser pago. Eu não sei como é que eles conseguem fazer os deles, né? Mas porque trazer esse povo todo, não é? Que deixam seus trabalhos. E ele deixou toda a família, tudo que ele faz em Portugal para vir aqui. O Nando Cordel tem um prejuízo financeiro enorme, e ele diz que não é prejuízo, mas ele tem que parar os shows, porque ele trabalha no final de semana, a agenda dele, tudo, né? Dr. Ney, não, que já está aposentado, mas está da consultoria nas grandes usinas, ele é um engenheiro. E todo mundo vem aqui com amor. Não é verdade? Nós temos essa oportunidade, Blumenau está vivendo isso. Então vamos vibrar para que isso seja um grande banquete espiritual. Era isso que eu queria dizer, esse apelo que queremos fazer. E quero que levante a mão agora quem vai, de alguma forma, se inscrever ou ajudar o Foreblu. Levanta a mão para eu ver. Só vocês. Poxa. Então vou mandar 5 bênçãos para casa de vocês hoje, tá? E a quinta com a mão direita, pronto. E é verdade, porque eu tenho esse poder, graças a Deus. Então pronto, viu? Glória, aleluia. Bem, dito isso, agora uma musiquinha para acelerar os corações. Agradecer a equipe do Foreblu
a todos esses voluntários, muitas vezes anônimos, que estavam nos sinais. Eu e a Anice passamos e vimos. Agradecer àqueles que estavam no Teatro Carlos Gomes, aqueles que estavam a semana toda, o mês todo, que ainda estão fazendo panfletagem do seu próprio bolso, não pedem nada a nós, vão para lá, correm para cá, levam chuva, o marido briga com eles, a mulher briga, todo mundo briga, e eles lá firme e forte fazendo esse trabalho. Essa equipe maravilhosa do CEIU, do CEAN, de São João Batista, a todas as pessoas que divulgam e que replicam no Facebook a nossa comunidade, o nosso trabalho, queremos agradecer de coração. E nesse momento de amor e de paz, pedir ao nosso irmão José Lucas, que veio de Portugal, para nos brindar com sua prece, mandando um fraternal abraço para todos em Portugal, para a família do José Lucas, para todos os nossos amigos lá, e mandar também para todo mundo que está nos assistindo em São Paulo, em todo o Brasil, e fora os 17 países que nos assistem, um abraço fraterno. Ficamos todos nós agora com a prece para encerrar de José Lucas, todos nós conectados. Bem, a prece não é um ritual, né? É um ato de telepatia entre nós e a espiritualidade maior. É uma comunicação mental, né? Onde há um intercâmbio energético. Então, vamos sair da rotina, vamos concentrar-nos, cerrar os nossos olhos para melhor interiorizar. E pensando nesse intercâmbio energético bom, de uma maneira simples, fraterna, vamos pensar nos nossos melhores sentimentos que possamos ter neste momento, pensar naquela figura meiga de Jesus de Nazaré e da espiritualidade superior que o acompanha, e enviar um pensamento de gratidão pela oportunidade de estarmos na Terra, vivendo aqui experiências mais difíceis, mais fáceis, mais alegres, menos alegres, mas experiências de vida que nos empurram para a frente. E pedir-te, Senhor Jesus, que abençoes todos nós aqui presentes, que abençoes os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, mas muito especialmente aqueles que se julgam nossos inimigos nos dois lados da vida. Que eles possam sentir, Mestre, o teu carinho, a tua ternura, na certeza de que amanhã ou um dia também eles nos tratarão com brandura. Te rogamos neste momento especial em que esta nave espacial que é a Terra passa, te pedimos, Senhor, que abençoes os políticos do nosso planeta para que roubem um bocadinho menos do que o que fazem, para que tenham um pouco de caridade com o povo e para que sintam todos eles e todos aqueles que estão imbuídos da agressividade e da violência a sede da paz no seu coração, a sede de mudar, a sede de retificar sentimentos, pensamentos e atitudes. E com o pensamento em ti, pedimos-te que leves até ao Criador do Universo a nossa prece de gratidão pela oportunidade desta reunião. Muito obrigado a todos nos dois lados da vida e até um dia, se Deus quiser.